Vamos falar agora do Vasco, Bora. que só tem um Campeonato Brasileiro para pensar, para se concentrar, e uma outra vantagem em relação a uma competição, tem um tempo, a semana inteira para trabalhar. O jogo da próxima rodada é na próxima segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Claro que o time sempre tem mudanças e muitas perguntas sobre Luiz Fabiano. Pois é, ele voltou ao treino hoje. Tudo bem, pessoal? O Vasco começou a sua semana nesta quarta-feira. Eu explico depois da vitória sobre o Atlético Mineiro. Os jogadores ganharam folga na terça e na segunda-feira, até porque não jogam nesse meio de semana, atuam só no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, na próxima segunda-feira, a segunda campeã, jogo contra o Atlético Paranaense, que não vai ser aqui em São Januário, e sim em Volta Redonda por conta da punição do STJD. Quem conversou com a imprensa foi o meia Guilherme Costa, falou um pouquinho dessa juventude do Vasco que vem sendo tão elogiada. Jogadores que venceram o Atlético Mineiro fora de casa, né, como o Matheus Vital, o Paulinho, o Paulo Vitor, o próprio Guilherme Costa, um time com a média de idade de pouco mais de 25 anos. Bem menos se a gente for comparar com o time que estreou no ano, com o Cristóvão Borges, que tinha o Rodrigo, o Andrezinho, o Júlio dos Santos, jogadores que já nem fazem mais parte do Vasco. Uma média de idade de 29,6 anos, quase 30, né? O time rejuvenesceu e o Guilherme Costa falou um pouquinho sobre esse processo. Então, dos meninos, hoje eu sou menos jovem, né, no caso. Mas eu quero exaltar aqui que essa mescla dos meninos como dos menos jovens também é fundamental. O Milton deixa bem claro que do cavalo branco, né? Quando passa o cavalo branco tem que se agarrar e quem for bem vai continuar. Ele deixa bem claro isso. Desses garotos, o Paulo Vitor, de 18 anos, deve ficar como opção no banco de reservas para enfrentar o Atlético Paranaense, porque o Thales volta de suspensão e na ausência do Luiz Fabiano, ele que vem jogando como titular. Justamente o Fabuloso foi um dos assuntos da segunda entrevista coletiva, com o Alex Evangelista, fisioterapeuta, gerente científico do Vasco, falou sobre esse trabalho de reequilíbrio muscular que o camisa 9 vascaíno vem fazendo, né? Tem feito aqui em São Januário. Ele treinou hoje pela primeira vez no campo, mas ainda segue sem previsão de retorno às partidas oficiais do Vasco. O Luiz Fabiano, na verdade, ele chegou da China e nós já tínhamos um projeto para ele, né? E na medida do possível, a gente foi evoluindo com ele, jogando a cartilagem, né, uma estrutura que tem dentro da articulação, se gastou, acabou. O cuidado agora é pará-lo provisoriamente, para estruturá-lo dentro do que é saudável, para ele ganhar massa muscular, a força, para ele poder desenvolver com qualidade o que ele mais sabe fazer e que ele vinha fazendo, inclusive, muito bem. Além do Luiz Fabiano, que segue fora, o zagueiro Paulão aguarda resultados de exames para saber a gravidade da lesão que ele teve na coxa. Um problema muscular, dificilmente deve enfrentar o Atlético Paranaense. O Bruno Paulista, que saiu com uma entorse no tornozelo, já trabalhou normalmente e não deve preocupar o Milton Mendes. Outros dois jogadores são dúvidas. O zagueiro Breno e o meia Wagner começaram aquele chamado processo de transição. Treinaram com os jogadores, mas é difícil que eles estejam em condições físicas para atuar na próxima segunda-feira. E fechando as informações do Vasco, o zagueiro Anderson Martins, contratado recentemente, teve seu nome publicado no BID nesta quarta-feira. Segundo o Alex Evangelista, deve estar em condições de jogo já na próxima semana. Aí uma boa notícia para o técnico Milton Mendes, lembrando que o Vasco joga só na próxima segunda-feira contra o Atlético Paranaense, na segunda campeã em Volta Redonda. Tá certo, pessoal? Volto com vocês aí no estúdio. Tchau! Valeu, essa história pessoal. do Luiz Fabiano foi estranha, porque ele começou a sentir dores no quadril, dores que refletiam no joelho. E aí ele parou, falou, bom, vamos parar, vamos fazer exames para ver o que eu tenho. E essa questão da cartilagem é delicada, né, para poder conseguir recuperá-lo. E outra questão em relação aos jovens jogadores, que eu acho que o principal assunto no Vasco hoje, eu li uns números, até dei uma checada para ver se era verdade mesmo e fiquei abismada. 5 jogadores hoje no elenco profissional do Vasco com menos de 20 anos. Não tô falando de ser jovem, não. Ter 23, 24. Tem menos de 20 anos, uma responsabilidade tanto com essa garotada aí. O acesso do Vasco, né, à elite do Campeonato Brasileiro, foi muito criticado até pela média de idade dos jogadores, que era muito alta. E aí, passando a temporada, né, mudando o ano, temporada 2017, troca de técnico também. Eu ia falar fez uma limpeza, mas é feio. Mas nos bastidores a gente fala isso. Mas mudou bastante mesmo. E aí a gente vê essa garotada com sangue novo e é diferente. Eu acho muito legal a preocupação que o Milton Mendes tem
embrecar, né, toda a euforia desses jogadores. Calma, muita calma, para depois não queimar o jogador ali na frente e não ser mais aquele jogador que poderia ser nas temporadas seguintes. Mas o problema é que tem um exemplo esse ano, né? Que foi o Alan, que é o lateral esquerdo, jogou no meio-campo na partida contra a Chapecoense, não foi bem, saiu chorando e nunca mais foi relacionado entre os profissionais, voltou para as categorias de base. Então, tem um contraponto aí, enfim, quem está lá no dia a dia do Vasco conhece e sabe como as coisas funcionam.